estamos escutando bem, fazer uns testes de som antes que a gente comece. Eu vou pedir a gentileza de vocês escreverem aí no chat, se estiverem escutando bem. Ah, legal. Obrigado, Márcia. Obrigado, Rogério. Bacana. Deixa eu só, então, esperar o pessoal terminar de chegar. A gente já começa. Né? Para quem chega a primeira vez no nosso webinar, né? Eu vou dar umas explicações iniciais antes da gente começar, para vocês aproveitarem melhor. E para quem, né, já é visitante assíduo dos nossos webinars, eu agradeço aí a presença mais uma vez. Ah, estou só carregando aqui uma outra versão da apresentação. Eu vou trocar. Boa noite, Márcia, Ana, Cleide. Márcia pergunta se eu sou de Brasília. Não, eu moro em Santo Márcia. Moro em Vila Velha. Mas nesse momento eu estou em Belém. Opa, seja bem-vindo, Alexandre. Eu estou usando aqui eu estou usando a minha conexão aqui da internet, o celular, para fazer essa apresentação. Ela na qual eu costumo fazer. O hotel aqui eu fiz uns testes falhada. Então, eu estou optando aqui pelo celular que está mais confiável. Até agora está indo bem. É, só respondendo aí a pergunta do Alexandre, a gente começou o curso hoje e vai até quinta-feira. E aproveitando aí para responder a Pamela, a gente vai publicar amanhã a ação dessa apresentação e também os slides. Tá? Carlos Vasques, que está escrevendo aí no chat também, ele vai me apoiar aqui. Se por algum motivo minha conexão cair, ele vai assumir a condução aqui do webinar, tá? Não tem problema não. Que pena aí que você não pode participar. Faz o seguinte, se cadastra ou se inscreve para a gente em curso@fatocs.com.br, né? Falando que você está interessado na turma em Belém. Na programação aí do próximo calendário. Né? Aqui em Belém a gente faz o curso em parceria com a Nido Training. Então a Nido Training promove os cursos aqui e a gente ministra tanto os cursos de requisitos e o curso de pontos de função. E obrigado aí, Andriele, pela elogio, né? Fico feliz. Então vamos aqui, já demos um tempinho aí para o pessoal chegar. Só dando algumas instruções para vocês aproveitarem melhor o webinar, né? Minha sugestão é sempre usar a conexão de banda larga. Então a gente não, embora eu não esteja hoje conseguindo fazer isso, mas melhor vocês preferirem se tiverem do que no celular. Às vezes dá uns cortes de áudio ou vídeo. Né? Se a minha voz falhar, eu vou fechar aqui o webcam para não ter tanta necessidade de transmissão. Para quem está a primeira vez na nossa sala virtual aqui do webinar, minha sugestão
você não está vendo o ambiente no idioma português, é só ajustar isso na barra de ferramentas ali superior. A gente vai apresentar por 45 minutos, mais ou menos, e eu vou deixar um espaço aí para a gente fazer um debate, tirar dúvidas no final da apresentação. Você não precisa esperar o final, você pode já mandar suas perguntas pelo chat. Eu vou tratar todas no final. Eventualmente, se eu conseguir aí coordenar a minha... que tá ruim aí o áudio, o Alexandre? Vou fechar aqui o webcam. Tem alguém que não está me escutando? É, é, se for geral, pode ser comigo aqui, mas se for só contigo, Alexandre, aí às vezes é beleza. Então, minha sugestão também, além de ter uma conexão de banda larga, é você também não deixar nada rodando. Às vezes você está baixando coisa, né? Está acessando ou rodando programas aí que competem com o uso do processador. Isso também dá uns cortes. Então evita ter outros programas rodando ou uso da conexão pesada para não atrapalhar aqui na sua recepção da transmissão. Como o pessoal está falando que o resto aí está bacana, eu vou seguir aqui também com o webcam. A gente vai, né, gravar a apresentação e vamos disponibilizar isso amanhã no nosso canal do YouTube e a gente vai avisar para todo mundo também que se inscreveu via e-mail quando isso for disponibilizado e também nos nossos canais aí das redes sociais. Para quem tem alguma certificação do PMI, né, como a certificação de gerenciamento de projetos, PMP, a participação no webinar vale um ponto do programa de manutenção da certificação, né, que é o PDU. Você pode aproveitar esse evento para contabilizar um PDU no seu programa de certificação. A Fato, para quem não conhece, ela tem como missão apoiar os clientes a estabelecer modelos de negócio em que eles tenham controle e visibilidade sobre o desempenho para a gestão dos seus processos de software. A gente faz isso hoje principalmente através de serviços de consultoria e treinamento em 3 disciplinas da engenharia de software, mais especificamente requisitos, medição e estimativas. A gente tem uma linha de cursos que a gente oferta na FAP, né? O curso de requisitos é um desses cursos. Cadê ele aqui? Está aqui. Engenharia de requisitos, onde a gente apresenta a disciplina de requisitos de maneira completa, entrando em todas as suas atividades, várias técnicas para engenharia de requisitos. É um curso que a gente começa desde o zero. É um curso que funciona bem tanto para quem quer ter o primeiro contato com esse assunto, quanto para quem já trabalha, porque muitas das coisas que a gente tem de experiência prática, né, às vezes a gente aprendeu de um jeito caro. E aí no curso a gente procura apresentar não só a teoria, mas uma visão disso ligada à prática, né? Usando a nossa própria experiência, seja experiências ruins que a gente já teve, né, profissionalmente, ou com clientes que a gente já vivenciou isso em projetos, também das coisas boas que a gente aprendeu nesses anos todos. E a gente está publicando esse livro aqui, ó, que está no cantinho, que deve sair no próximo mês, sobre esse assunto também. Então, o livro veio também desse desenvolvimento do curso. Vai ser publicado pela editora Brasport. Logo, logo, entra aí no site deles para vocês, para quem tiver interesse em adquirir. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Eu tenho 20 anos de experiência com desenvolvimento de sistemas. Sou formado em computação, ciência da computação, e esse assunto de requisitos, eu tenho a certificação de engenheiro de requisitos do IREB, que é o tema da nossa certificação de hoje, e é justamente o que eu vou aproveitar para falar
a minha própria experiência com essa certificação, o que eu precisei estudar, para quem já tem alguma formação ou experiência na área, o que pode ser aproveitado nessa bagagem para a certificação. Meus contatos eles estão aqui e vocês podem ficar à vontade também para fazer contato depois do webinar. Pode me adicionar no Skype, pode me mandar e-mail, seja para tirar alguma dúvida dessa apresentação de hoje ou perguntar qualquer coisa que você tenha interesse aí sobre esse assunto requisitos. Então vamos entrar aí nesse tema da apresentação de hoje. A gente vai primeiro explicar o que é o IREB, por que a certificação profissional e o que é essa certificação, o que é esse programa de certificação CPRE. Vamos apresentar o esquema desse programa, os seus níveis de certificação, como é que se pode fazer o exame no Brasil, alguns comentários e dicas sobre o exame e números sobre a certificação, tanto no Brasil quanto no mundo. O IREB, ou IREB em inglês, é o International Requirements Engineering Board. É uma organização que tem como missão promover a disciplina de requisitos no mercado. É uma organização que tem aí 10 anos, relativamente nova, que tem essa missão de valorizar a disciplina de requisitos dentro do processo de desenvolvimento. É uma organização sem fins lucrativos e é composta é uma mescla de academia, pessoal do meio acadêmico, pessoal de mercado, pesquisadores, gente experiente, que nascida na Alemanha, mas é uma organização mundial, mas o foco, e ainda hoje, a força maior dela está dentro da Alemanha, exatamente com o objetivo, ou com a percepção de que há uma negligência muito forte no mercado do que é a engenharia de requisitos. E se necessitava fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Apesar de quase todo mundo concordar que a disciplina de requisitos é importante, uma coisa é a teoria. Todo mundo concorda que é importante, mas na prática, quando é necessário dar a importância devida no planejamento, na execução do projeto, isso não acontece. E as consequências desagradáveis de um mau trabalho na engenharia de requisitos, a gente pode encontrar isso aos montes, em fracassos em projetos. Eu vou comentar isso aqui daqui a pouquinho. A engenharia de requisitos, ela é uma das várias disciplinas da engenharia de software e, dependendo do modelo que a gente use, de referência para as disciplinas da engenharia de software, a gente vai ver uma quantidade de disciplinas maior ou menor. Então, se a gente buscar aqui nesse corpo de conhecimento da engenharia de software, que é o SWEBOC, quais são as disciplinas, ele vai mostrar, sei lá, se não me engano, uma dúzia de disciplinas. Se a gente olhar quais as disciplinas que se falam no processo unificado da IBM, que é o RUP, são essas aqui, que estão destacadas. É um conjunto menor. Se a gente buscar no modelo de maturidade norte-americano, CNMI, ele chama as disciplinas de áreas de processo e são, se não me engano, mais de 20. E a disciplina de requisitos ela é tratada em 2 dessas áreas de processo. Qualquer que seja o modelo, o autor, a referência que a gente use para a definição da engenharia de software, a quantidade e o nome das disciplinas podem mudar, mas em todos eles a gente vai encontrar requisitos como uma das disciplinas fundamentais da engenharia de software. E, exatamente por ser uma disciplina fundamental, que serve de base para o desenvolvimento de trabalho de todas as outras disciplinas, um trabalho mal feito nesse momento gera consequências graves por todo o projeto. Então, a gente teve um estudo publicado pelo
PMI, né, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, em 2014, onde ele aponta que quase metade dos projetos que fracassam, né, 47%, fracassam por uma gestão deficiente de requisitos. E aqui a gente não está falando só de projetos de software, não, projetos de maneira geral. Só isso daí já seria motivo para a gente colocar a engenharia de requisitos no nível de importância mais alto. Mas a gente tem também a informação aí de diversos pesquisadores que a incidência de defeitos em software, ela tem como origem, né, uma das causas de defeitos em software, a parte significativa desses defeitos são originados no trabalho de requisitos. Ou seja, o defeito já nasceu com o requisito. Nesse caso aqui, a gente usou essa referência do Capers Jones, que é um autor. Ele fala que 20% dos defeitos, de acordo com a pesquisa dele, tem origem em requisitos. Tem autores que falam até mais, 40%, 50%. Né? Cada um trabalha com um conjunto de dados de projetos diferentes, então vai ter variação. Só que, em todos eles, esse percentual é alto. E quanto mais tarde a gente encontra ou detecta o defeito, mais caro é a correção. Então, também vários autores apontando que o erro detectado, vamos pensar aqui, né, ao final do desenvolvimento, né, com o software já em operação, ele pode ser centenas de vezes mais caro do que corrigir esse defeito depois que o software está em operação, pode ser centenas de vezes mais caro do que corrigir esse defeito que nasceu junto com o requisito. Como é que a gente tenta evitar isso? Né? Antes de tudo, ter políticas de qualidade sobre o trabalho de requisitos. Ter trabalho de verificação e validação de requisitos. Isso ajuda a filtrar boa parte dos problemas que nascem já na disciplina de requisitos. Mas esse assunto, a gente, na verdade, tem, se a gente for falar da disciplina de requisitos, tem um assunto que rende bastante. Né? Como o foco aqui é a certificação, eu só fiz essa breve introdução para a gente não se perder. O IREB, então, ele promove a disciplina de requisitos e criou esse programa de certificação profissional chamado CPRE, que é Certified Professional Requirements Engineering, que é uma certificação voltada a quem trabalha com análise de negócio, já que a engenharia de requisitos é um subconjunto da análise de negócio, para quem também trabalha com requisitos, né? Obviamente, para quem está envolvido com a disciplina de testes, que tem uma ligação muito forte, né? O pessoal de testes sofre muito com os problemas de requisitos. Muita coisa, falhas, né, no trabalho de requisitos estoura na mão do pessoal de teste. E é uma certificação profissional, ou seja, é uma certificação para pessoas, não é uma certificação de empresas. Não existe uma empresa certificada pelo IREB para a disciplina de requisitos. É uma certificação internacional que não expira. Uma vez que você obtém a certificação, você vai ter indefinidamente, não precisa ficar renovando, não tem o custo de manutenção e também não existe a figura de você ter uma filiação ao IREB. Né? Por exemplo, as certificações do PMI, de análise de negócio, tem várias, você tem a possibilidade de se filiar ao PMI e com isso você ter, por exemplo, descontos, seja para o exame, seja para a manutenção da certificação. Aqui não existe essa figura de filiação, não tem custo nenhum. O único custo é relativo à certificação mesmo. E o programa de certificação ele foi elaborado visando ficar aderente a essa norma ISO
que prevê o seguinte: tem que haver uma separação de papéis entre quem oferece serviços de treinamento, quem oferece a certificação. Quem oferece pode oferecer a certificação, né? O que geraria esse conflito de interesse. Pô, eu mesmo aplico a prova, eu mesmo digo que as pessoas passaram, né? 100% de aprovação, já que sou eu ou não. Então, o que se busca nessa separação de funções é a figura, o IREB define a figura dos fornecedores de serviços, de treinamento, e a figura das organizações certificadoras como sendo experiências independentes. Né? O conteúdo da prova ele é baseado não só na teoria ou no que existe no meio acadêmico. Né? É um conteúdo que foi compilado de acordo com o que se pratica e o que se usa na prática em termos de trabalho na engenharia de requisitos. Não é algo meramente teórico. Então, a certificação ela busca distinguir o profissional em 3 níveis. O nível fundamental ou básico, né, que é o FL, ou Foundation Level, que é o que é a mais difundida hoje, né, e é o que eu vou dar mais ênfase aqui, porque é que a gente pode hoje prestar o exame é essa. Então ela vai dar, vai cobrir os fundamentos da engenharia de requisitos, métodos, técnicas, né, e ela é o pré-requisito para as certificações dos outros níveis, do nível avançado e do nível especialista. O terceiro nível de especialista ainda não foi implementado, não existe ninguém certificado nisso. A de nível avançado já existe, ela está implementada, não está implementada ainda em português, e ela se divide em 3 enfoques. Eu posso me certificar no nível avançado para o assunto elicitação, para o assunto modelagem e para o assunto gestão de requisitos. Que são os 3 grupos de tarefas mais relevantes da engenharia de requisitos. Né? Sendo que a certificação de gestão de requisitos, ela hoje está só em alemão. O primeiro eles elaboram, por ter nascido na Alemanha, né, boa parte do IREB são de pessoas da Alemanha, então o conteúdo primeiro nasce em alemão, depois eles geram para inglês e para os outros idiomas. Né? Na certificação de nível fundamental, eu vou falar aqui, a gente tem o conteúdo em português, tá? Não precisa se preocupar. Para quem tiver dificuldade com inglês, por exemplo, não é um problema. E o esquema da certificação, ele está definido aí por essa figura, que está lá na própria página do IREB. O IREB, ele não administra a certificação, ele não corrige prova, ele basicamente define o programa, o que a certificação tem que cumprir, quem se responsabiliza por aplicar os exames, corrigir as provas e dar o título, né, é a organização certificadora, que a gente chama aqui de Certification Body. E existem várias organizações certificadoras credenciadas pelo IREB para fazer esse trabalho. E aí, quem tem interesse na certificação faz o contato com essa organização certificadora para marcar o exame, faz a prova, a organização certificadora aplica o exame, corrige, mostra o resultado, entrega o resultado para a pessoa. Existe, claro, um conjunto de provedores, né, ou fornecedores de serviços de treinamento, alguns credenciados, né, pelo IREB, mas não é necessário
para você fazer o exame, você passar por nenhum curso. Você pode estudar por conta própria e fazer a prova. Ou você pode assistir um curso de uma empresa, como o da FAC, fazer a prova, né? Mas é claro que tem também um estudo aí por conta própria. Não faz diferença se você toma um curso de um fornecedor que está credenciado pelo IREB ou não. Né? O que interessa é, você fez a prova e acertou a pontuação mínima, você está aprovado. Fazendo ou não o curso, seja um curso de algum fornecedor credenciado ou não. Então, essa organização certificadora, ela cuida de todo esse trabalho logístico. Né? O IREB não se envolve nisso. No Brasil, a gente tem duas organizações certificadoras, que é a Abrante e o IBQTS. A certificação, cada uma cobra um preço diferente, isso também o IREB não define preço, né, para essa certificação, e você, olhando no calendário deles, você pode ver aí onde que eles oferecem o exame em várias cidades do Brasil, qual o calendário, e decide tomar o que é mais conveniente para você. Hoje não existe a possibilidade de se fazer um exame online no Brasil, mas existe o exame de forma online implementado pelo IREB. Ele é administrado pelo ISQI, que é um instituto voltado, é tipo uma Prométrica, né, a Prométrica é quem administra os exames do PMI, aqui é o ISQI, e em outros países ele está disponível. Não sei porquê, no Brasil não está habilitado o exame a ser feito aqui de forma online, só em papel, através dessas duas organizações certificadoras. E aí, por ser em papel, você faz a prova e demora mais ou menos um mês para ter o resultado do exame. Né? Se fosse de forma online, seria um resultado imediato, muito mais cômodo. A certificação de nível fundamental, ela não tem nenhum pré-requisito, você não precisa ser formado na área, você não precisa fazer nenhum curso preliminar, como eu falei antes, e ela é focada em quem está iniciando. Né? A gente pode fazer um curso, aí os fornecedores credenciados pelo IREB, eles têm que cumprir uma ementa mínima, e aí isso dá um curso de 3 dias para cobrir toda a ementa do nível fundamental. É uma certificação básica, então ela vai garantir que o cara tenha o domínio do vocabulário da engenharia de requisitos e dos conhecimentos básicos da engenharia de requisitos, né, e das principais técnicas. O exame, a prova em si, ela acaba também exigindo um conhecimento de modelagem, principalmente dos diagramas da UML. Diagrama de classe, diagrama de caso de uso, máquina de estados, né? Então, para quem não tem familiaridade com a UML, basicamente você tem que ter a habilidade de saber ler, interpretar esses modelos, que não é difícil. Né? No nível fundamental, basicamente ter essa habilidade de interpretação. Mas quem não tem familiaridade com os diagramas da OML, é bom também buscar estudar isso daí, porque o livro aqui, né, esse livro que é um indicado para certificação de nível fundamental, ele fala de maneira muito, muito breve desses diagramas da OML. Então, para quem não tem essa bagagem, sugiro um estudo, um reforço com material extra. Todo o conteúdo do exame ele tá definido nesses sílabos, que é como se fosse a ementa. Na verdade, ele é um resumo, é uma lista dos assuntos que são cobrados, com um resumo breve. Então, para quem já é formado em
por exemplo, análise de sistemas, ciência da computação, né, para quem trabalha já com desenvolvimento de software há algum tempo, a minha sugestão é primeiro fazer uma leitura nesses sílabos para você saber que assuntos você já domina e que assuntos você vai ter que se aprofundar um pouco mais. Para quem já tem a formação na área, quem já trabalha na área, muitas das coisas que ele coloca aí, talvez você já domine, então você só precisa se aprofundar em algumas partes mais específicas. O glossário, tudo isso, esses links que eu estou colocando aqui, né, eu link direto para o site do IREB, tudo isso é gratuito, você pode baixar lá, menos o livro. Tá? O glossário também é um resumo de todos os termos da engenharia de requisitos, você tem que estar com esse vocabulário dominado para a prova, mas também para quem já é da área, isso não é nenhum problema. É algo que você vai só dar uma passada para saber se tem alguma coisa diferente que você já conhece. Para quem não é da área, aí você tem que fazer um plano de estudo mais aprofundado. Então, esse exame ele pode ser em papel ou computador, mas no Brasil hoje é só em papel. Ele está disponível em vários idiomas, inclusive português. É um exame que não tem expiração, o seu título fica com você indefinidamente, sem nenhum custo adicional depois que você pagou o exame. É uma prova sem consulta, você não pode consultar nenhum material de apoio e também não pode sair da sala durante o exame, né, para ir no banheiro, por exemplo. Né, pelo menos não nos permite. Só aproveitando a pergunta do Alexandre aqui, esse livro aqui, Alexandre, ele é são dois autores alemães. Eu acho que tem um slide no final, uma referência, mas depois eu pego certinho e passo. A prova, tanto a de nível fundamental quanto a de nível avançado, lembrando que a de nível de especialista ainda não está implementada, então esses dois níveis tem uma prova de 45 questões de múltipla escolha e dependendo do tipo da questão a pontuação varia. E é uma prova que você faz com 1h15. Se por algum motivo você faz a prova em outro idioma, que não é o seu idioma nativo, você tem 15 minutos adicionais, então você tem 1h30. Mas o exame hoje é em português. Né? Então você tem ali a sua 1h15 para fazer a prova. Para você passar, você tem que conseguir uma nota mínima de 70%. Esse 70% é algo que vai começar a valer agora em agosto. Tá? Até então, a nota era 60%, mas o critério de pontuação mudava. Mas agosto já está aí, né? Semana que vem. Então a nota passa a 70%, você faz a prova, não pode levar cópia da prova com você, não tem gabarito, né? Você vai receber um resultado dizendo se passou ou não passou e qual foi a sua nota. E não adianta pedir revisão, que não existe esse processo. Você pode, se não passar, fazer a prova de novo. Só que você tem que pagar de novo. Né? Não tem desconto, não. Você paga a mesma coisa. Se você tentar 2 vezes e não passar, aí a regra fala que você tem que esperar 1 ano para fazer a prova de novo. Né? Senão o cara passa só decorando a prova, né? Só tentar várias vezes. Mas não é uma prova que se você estudar direitinho, né? Não é uma prova que você vai ter que tentar várias vezes para passar. Estudando direitinho, você vai conseguir ter sucesso desde a primeira vez. Então, como é que são as questões da prova? Então, tem uma questão que é essa questão aí do tipo A, tem aí 5 opções, você tem que marcar uma única opção. É uma questão que vale 1 ponto. Se você marcar mais de uma opção, você leva 0. A questão aqui desse tipo P, ele vai pedir para você marcar 2 opções.
E aí, se você marcar uma ou marcar uma certa e uma errada, você ganha um ponto só. Agora, antes, né, se você marcasse uma certa e marcasse uma errada, uma anulava a outra. Agora não tem mais isso. Então, são duas opções. Eu marquei uma certa e outra errada, eu fico com um ponto só. E tem questões desse tipo aqui, verdadeiro e falso. E aí, no enunciado de cada questão, ele fala aqui qual é a pontuação mínima ou máxima, né, que você atinge com a questão. Então, essas de verdadeiro ou falso, você vai ter aí, nesse caso, meio ponto para cada opção, verdadeiro ou falso, que você marcar corretamente. São questões simples, não tem, para quem está bem estudado, bem preparado, não tem nenhuma questão que você vai ter que quebrar muito a cabeça. Né? A questão é você ter atenção ao ler a questão, marque a opção correta. Aí você não prestou atenção e marcou a opção correta. Muita gente perde ou não consegue passar por falta de atenção. Às vezes tem o conhecimento, mas não tem atenção na hora das respostas. A certificação de nível avançado, ela exige como pré-requisito a certificação fundamental. Ela envolve duas partes. Primeiro, você tem uma prova, como a de nível fundamental, só que com um conteúdo específico para o enfoque que você está dando, e com questões mais aprofundadas, né? E um trabalho manual que você tem que fazer. É um trabalho que eles, por exemplo, se eu for fazer a prova avançada de modelagem, é um trabalho que eu tenho que desenvolver um modelo. Mas é uma tarefa que eles passam para a gente fazer, se estima que demore 2 dias, 16 horas, para uma pessoa concluir. Só que você tem muito mais do que 2 dias para fazer isso. Você pode ter até um ano para fazer isso. Né? Primeiro você faz a prova, sendo aprovado, aí eles te contactam para fazer a tarefa manual. Essa tarefa manual, ela vai ser corrigida por avaliadores do IREB, e aí eles vão avaliar se você domina aquele enfoque que está sendo abordado, seja licitação, modelagem ou gestão de requisitos. Hoje, limita aqui para a gente no Brasil, porque é uma certificação que você só pode fazer em inglês ou alemão. E, na verdade, nenhuma dessas organizações certificadoras que eu citei, a Abrantes e IBPS, está preparado para administrar esse exame no nível avançado. Então, para fazer isso só fora do país. E como essa parte da tarefa manual, né, ela é feita uma correção por avaliadores, que são voluntários do IREB, é um resultado que demora 4 semanas para sair, e pode ser que também esse avaliador, para corrigir o seu exercício, tenha que fazer contato contigo para tirar dúvidas, uma vez que pode ser que você, nesse trabalho, deixou alguma questão aí mal definida, ambígua, né? Então, pode existir esse contato. E, se você não for aprovado, você pode até pedir algumas indicações do porquê que você não alcançou a nota mínima. No caso do trabalho, a nota mínima é de 60%. Tá? A prova é de 70% e a tarefa manual de 60%. Não é uma nota de corte tão alta. E aí a pessoa pode te dar um feedback do porquê que aquele trabalho não atingiu aquela qualificação. Na certificação avançada, existe uma ementa para cada enfoque, né? E a gente pode pegar lá no IREB, seja para licitação, gestão de requisitos e modelagem. E o handbook, que é como se fosse um livro-texto, uma apostila, né, que o IREB disponibiliza,
Nesse caso, você pode baixar lá e estudar por ela também. Eles publicaram até agora a de gestão de requisitos e a de modelagem. A de licitação, se não me engano, eles estavam revisando para publicar uma nova versão em breve. É como se fosse uma apostila, na verdade é uma apostila com a explicação de todo o conteúdo abordado. Mas você pode estudar também por outras fontes, basta saber, né, pelos sílabos que eles cobram, você pode pegar outras referências e estudar. Por exemplo, na parte de modelagem, né, onde eles vão entrar mais a fundo no assunto modelagem, eu posso estudar por livros de UML, mas a parte de modelagem não é focada só em UML, fala, por exemplo, de modelos da análise estruturada, embora não seja tão difundido hoje, mas ainda se usa em alguns casos e também faz parte da certificação. Modelo de processos de negócio, né, BPMN, eles também abordam isso daí. Então você pode usar outras fontes se você preferir. Hoje, no caso da certificação de nível fundamental, né, a gente tem aí o Brasil se posicionando como o sexto país com mais profissionais certificados no mundo. Nesse caso aqui, a gente está com dados de abril, final de abril. Até o final de abril existiam 745 certificados no Brasil. É um número que tem crescido ano a ano. Né? Então, a primeira 2016, 15, 14, 13, 12. Então a gente tem aí 4 anos, 5 anos, né, em que a certificação começou a ser administrada aqui no Brasil e a evolução do interesse nessa certificação tem sido crescente. Então, ano a ano, mais pessoas prestam o exame, né, e se aumenta a quantidade de profissionais certificados. Por quê? Na verdade, a única certificação focada hoje nesse assunto de requisitos é a do IREB. Não existe nenhuma outra organização, nenhuma outra certificação que fale exclusivamente de requisitos. Né? A gente tem certificações onde se passa um pouco sobre essa discussão. Então, falar certificação de gerência de projetos. Assunto requisitos é parte do tema escopo, mas dentro da gestão de projetos, o escopo é só uma das disciplinas que se tem que tratar. Né? Se a gente fala de certificações de análise de negócio, a engenharia de requisitos é um subconjunto da análise de negócio. Só que as certificações em análise de negócio, o PMI tem uma, o IBA tem outra, vão falar de coisas que extrapolam o papel da engenharia de requisitos também. Então, uma certificação que fala do trabalho do analista de requisitos, essa é a mais indicada e por isso que tem funcionado bem. Né? Ela fala o que o mercado precisa. Eu preciso de gente que tenha essa competência mínima para fazer o trabalho de requisitos e ela cumpre bem esse papel. No mundo, são mais de 24 mil, praticamente 25 mil profissionais certificados desde 2007, ou seja, 9 anos aí. E isso em 61 países. A Alemanha está na frente, claro, porque isso nasceu lá. Né? E Suíça e Áustria também são países que têm um destaque grande, porque estão na zona de influência da Alemanha. Né? Estão ali do lado, e aí, naturalmente, eles conseguiram fazer a adoção, a Alemanha conseguiu, né, transmitir essa ideia do IREB para fora das suas fronteiras. A Áustria, a Suíça tem uma quantidade significativa de gente certificada, mas a coisa está se difundindo. A Malásia, que é um país pequeno, está aí com mais de 1.700 pessoas. A Holanda, também na zona de influência da Alemanha, com uma quantidade significativa. E o Brasil. Poxa, os Estados Unidos não aparece aí por quê? Né? É, bom, aí é uma questão de mercado, né?
o IREB ainda não tem uma influência tão grande no mercado americano, né? Nasceu na Alemanha, se difundiu pela Europa e essa difusão mundial ela não é tão antiga. Então é uma coisa que está se consolidando ainda. E também, né, os americanos têm uma preferência pelo que é deles, né? Então, se o Ireb tivesse nascido nos Estados Unidos, certamente a gente teria os Estados Unidos aí na ponta, com profissionais certificados. Mas essa informação que eu estou apresentando aqui no slide, vocês podem acompanhar de tempos em tempos, isso aí está no próprio site do IREB, e vocês vão vendo que, de acordo com o momento, tem países aí que dão um salto, né? Significa que a coisa pegou lá, um país que tinha um pouco de destaque, passam a ter uma quantidade de pessoas certificadas maior. Como que eu sei se uma pessoa é certificada ou não? O IREB ele passou a publicar essa lista recentemente no site dele e, se você quiser ir nesse link, procurar pelo meu nome, você vai achar. Mas aqui no Brasil, as próprias organizações certificadoras como a Abrantes e o BQPS têm na página deles a lista de quem se certificou com eles. O IREB não tem essa lista consolidada de todo mundo, os 25 mil no mundo, por quê? Por restrições políticas de cada país, de privacidade, né, ele não pode divulgar uma informação de cunho pessoal. Então, essa página aí foi implementada esse ano de tal forma que a pessoa que tem interesse em estar listada nessa página é que faz o contato com a IREB para incluir o nome dela lá. Claro, né, a IREB faz uma verificação junto à organização certificadora para garantir que ele foi certificado. Então, como é uma questão voluntária de cada pessoa, você não vai encontrar ali todo mundo que se certificou. Mas quem está lá, seguramente é certificado. Bom, chegamos aos 45 minutos de apresentação. Eu dei uma passada rápida para não ter um risco de a gente atrasar. Se vocês quiserem voltar em algum assunto, ou quiserem colocar algumas já questões, a gente já pode abrir essa discussão. Enquanto a gente abre essa discussão, eu vou pedir para vocês a gentileza de preencher um formulário para vocês darem um feedback do evento, seja com sugestões, críticas, e a gente avaliar isso para melhorar os nossos próximos webinars. E pode também sugerir assuntos para a gente abordar numa próxima oportunidade. Eu vou dar uma volta aqui no chat para ver se eu respondo o que ficou para trás. Então, tinha uma pergunta aqui, a primeira pergunta foi do Alexandre. Ele perguntou, depois que o projeto é entregue... essa pergunta do Alexandre aqui foi quando eu estava falando do retrabalho, o retrabalho, né? Vou copiar aqui essa pergunta que o Alexandre colocou. Depois que o projeto é entregue, o erro encontrado pode ser feito como uma sustentação. Aquele número que eu apresentei de 100 vezes mais custoso fazer a correção de um defeito depois que o software foi entregue, é isso mesmo, depois que o projeto termina, tá, Alexandre? Mas isso pode ser até maior, tá? Por exemplo, um defeito, por exemplo, uma sonda espacial, né? Você descobriu um defeito lá um software que está dentro da sonda. Depois que a sonda foi lançada, você corrigir esse defeito é caro, né? Posso fazer a correção aqui, mas como é que eu faço para esse software ser substituído lá? Não pode, às vezes não é trivial. A Cristina, deixa eu ver antes da Cristina, teve a pergunta também do Alexandre, do autor do livro. Beleza. É isso mesmo, é o Klaus, Paul e Chris Rupp. Acho que Chris é mulher, né? Klaus é homem e Chris é mulher.
A Ana pergunta aqui, existem simulados? Sim. No próprio site do IREB, você encontra um simulado em português, né? É um simulado que tem 30, a prova são 45 questões, o simulado é um pouquinho menor, ele tem 34 questões, 35 questões, se não me engano. Mas te dá uma boa noção do que você precisa aprofundar em termos de estudos para saber se está em condição de prestar o exame. Só repetindo então o que a Pamela pediu. Né? No site do IREB, Pamela, você pode baixar um simulado do exame de nível fundamental, assim como dos exames de nível avançado. No caso do exame de nível fundamental, você tem esse simulado em português. E aí você tem a possibilidade, é um simulado que não tem 45 questões, ele é um pouco menor, 30 e poucas. Mas isso te dá uma avaliação se você está muito longe, né, da certificação ou não. O quanto que você tem que estudar para chegar seguro nessa certificação. Então, para quem já é da área, é a minha primeira sugestão, né? Dá uma olhada nos sílabos, para você avaliar se os assuntos que estão lá são estranhos para você ou não. Se tem assunto estranho, você vai ter que se aprofundar, vai ter que estudar. Se tudo que está lá você acha que domina, então faça um simulado para ver se o que você acha é realmente uma verdade. Né? Às vezes você descobre que eu achava que sabia, mas não sei. No André ele pergunta assim, o Lucas pergunta as cidades que podem ser feitas as provas. Se você entrar no site do IREB, desculpa, Lucas, se você entrar no site da Abante e no site do IBQTS, você vai encontrar um calendário. Esse calendário, no caso da Abante, né, a Abante faz um calendário anual. Então, se você entrar lá hoje, provavelmente vai ter coisas falando só desse segundo semestre. Eu não sei quando que eles atualizam isso para o próximo ano. E eles buscam falar as datas. No caso da Abante, eles têm ali uma lista de várias cidades que você pode fazer o exame. Rio, São Paulo, Brasília, Vitória, Curitiba. Se você está numa cidade em que a organização certificadora, né, não administra o exame, minha sugestão é faz um contato com eles lá, ver se tem a possibilidade de eles trazerem o exame para a cidade de vocês. Principalmente, né, se você estiver numa cidade grande, possivelmente existem outras pessoas interessadas que justifica, né, ele fazer o exame na cidade. Claro que o cara não vai fazer o exame para uma pessoa, né, mas tem você, tem outros colegas, né, tem, sei lá, 10 pessoas, já é diferente, né, de um único interessado. André pergunta se tem um simulado na FAP. André, o curso de engenharia de requisitos nosso, falando do curso presencial. No curso presencial, a gente busca apresentar a engenharia de requisitos de forma prática. Não está no escopo da nossa ementa falar da preparação para o exame do IREB. Embora a gente comente e discuta isso conforme as perguntas e interesses dos alunos. Né? Na versão online do curso, a gente criou um módulo específico para falar da certificação. De tal forma que a pessoa que tem interesse em fazer o curso só para conhecer a engenharia de requisitos, vai lá, faz tudo, pode pular esse módulo. Quem tem interesse em fazer o curso visando a certificação, aí depois faz esse módulo final no curso, onde você vai encontrar exercícios, né, o simulado também, vai ter um conjunto de recursos que a gente reuniu lá para facilitar essa navegação pelas informações do IREB,
e também o nosso suporte para apoiar em caso de dúvidas, em caso de qualquer necessidade. Deixa eu ver aqui. Então, Cleide, hoje a gente não tem um curso preparatório específico, não. Na verdade, ninguém, inclusive outras empresas que abordam aí a certificação de IREB, só não desenvolve um curso preparatório. Acaba falando da engenharia de requisitos, né, dentro do que a ementa dos sílabos cobre, e busca trabalhar alguns exercícios para o cara consolidar esse conhecimento. Como é uma prova de nível fundamental, se o cara assimilou bem aquele conhecimento do curso, ele faz a prova com mais facilidade, né? Não é um bicho de sete cabeças. A Márcia pergunta por que demora tanto para receber o resultado. Eu falei que demora mais ou menos um mês, né? Porque essa prova é em papel, Márcia. Então, a organização certificadora marca lá um dia de prova, vai ter dezenas de pessoas fazendo a prova, né? Então, tem toda uma logística de alguém corrigir isso, a logística de mandar esse resultado por correio, né? Uma comunicação por escrito. Pode ser que tenha alguém que tenha recebido isso antes, né? Mas no meu caso, no caso de outros colegas, foi mais ou menos isso aí, um mês. E existe a possibilidade do IREB passar a oferecer o exame online aqui no Brasil. É uma coisa que eu já escutei, mas eu não, tem que esperar, né? Se isso acontecer, acho que é uma facilidade, é mais uma comodidade para a gente, no sentido de ter uma resposta rápida, e talvez até mais uma facilidade da pessoa que às vezes não está encontrando o exame numa data que ele queira ou na cidade que ele esteja, com a possibilidade do online, amplia essa oferta aí de locais e datas para se fazer o exame. O André comenta, no curso online a gente tem o simulado mesmo, André. Vou ver aqui se ficou alguma pergunta para trás. Bom, alguém tem mais alguma questão? Ah, tá. Alexandre pergunta aqui, como não consegui realizar esse curso que você está ministrando aqui em Belém? Consegui uma outra empresa e ela usa o mesmo livro. Então, o livro é padrão para todos. Então, o livro dos autores ali alemães, né, o Klaus Pohl e Chris Rupp, foi traduzido em português. Então, hoje, quem usa esse livro no curso é a TM Testes, né, que é uma empresa que também atua oferecendo cursos de teste e de requisitos. Eles usam esse livro traduzido no material didático deles. Mas não é um padrão, assim, você não vai encontrar todo mundo usando isso, não. O livro desses autores é um livro interessante, mas, assim, é um livro que, por exemplo, não tem nenhum exercício, né? Então fica uma coisa muito só conceitual. Você não vai encontrar no livro nenhum exercício dos conceitos que ele apresenta e também nenhum simulado da prova, não. Ele é um compilado de assuntos cobrados no exame. A Cristina pergunta do livro de requisitos que eu citei, né, o livro que a gente vai publicar. O conteúdo que a gente aborda no livro é o conteúdo que se fala nos sílabos, né, o conteúdo que está lá na prova. Mas não é um livro para a certificação, é um livro para quem quer entender a engenharia de requisitos. Você pode usar o livro para estudar os assuntos que são cobrados no exame,
A gente até pensou em colocar um capítulo lá da certificação, só que escrever um livro é um negócio muito trabalhoso. Chegou um momento que a gente decidiu fechar o livro sem isso. Talvez numa próxima edição a gente volte a pensar nisso, né? Sim, Márcia, mais questão de prova. Os diagramas da UML, Márcia, caem como questões de prova e são até bastante questões, né? Então você tem que ter um bom domínio na leitura desses diagramas. Você vai ter lá um diagrama representando, por exemplo, um sistema de empréstimo de livros. E aí ele descreve, por exemplo, vamos falar de um diagrama de classes, né? Ele representa várias classes e vai te perguntar, de acordo com o modelo, é, marque a alternativa correta. Aí ele fala assim, um autor pode ter vários livros, um aluno pode emprestar mais de um livro. Aí, assim, são respostas que você só consegue dar interpretando o modelo, né? Eu passei aqui na apresentação sobre os tipos de questão. Eu não quis entrar na explicação da questão, na explicação da resposta, né, só para não tomar o tempo da apresentação, mas aqui, deixa eu voltar aqui, fechando. Essas questões que eu mostrei aqui, foram três, né? Opa, essa aqui. Uma que fala do diagrama de contexto, definição do termo requisito e esse verdadeiro ou falso, né? As respostas corretas, elas são essas que estão marcadas aqui. Aí, quem tiver dúvida também aqui, é só me escrever que a gente pode discutir essas questões, só não me demorei nelas aqui para a gente não tomar tempo de mais discussão aí em relação à certificação em si, tá? Senão a gente acabar transformando a apresentação aqui um preparatório, né, para a prova. E aí não dá para fazer isso também só em uma hora, não. Se aborda também, Pamela, técnicas para levantamento de requisitos. Então, vão ter perguntas falando, por exemplo, de observação, entrevistas, questionários. Isso também está no escopo da certificação. 70% é a nota de aprovação, a nota mínima de aprovação, Márcia. A prova, ela não é complicada, mas, veja, você tem que estudar, você tem que estar preparado, você tem que ter conhecimento desse assunto, né? Se você vai fazer a prova sem estudar porque acha que sabe, aí você vai ter surpresas negativas. Pode, Bárbara, se tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade de me mandar um e-mail. Na verdade, todo mundo aí. Qualquer dúvida nesse assunto, é só me escrever e tento responder o mais breve possível, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se todo mundo. Bom, vou fechar o formulário aqui da avaliação, vou deixar os contatos de novo e. Deixa eu ver aqui. Opa. Sim. Lembrando que esses webinars que a gente está realizando são mensais, né? O próximo webinar a gente vai falar também de certificação, só que agora a certificação em pontos e análise de pontos de função, certificação do Instituto, dia 23 de agosto, nesse mesmo horário. Aí tem um linkzinho, para quem quiser já se inscrever, ou também acessa o site da FAP e faz a inscrição por lá. Eu aproveitei aqui também, já coloquei que a gente tem de turmas
programadas no nosso calendário presenciais, de requisitos, e também o convite aí para a versão online do curso, quem quiser, não depende aí de ter data ou cidade, você pode fazer pela internet, que é um curso com o mesmo conteúdo, o mesmo enfoque do curso presencial. Brasília, Bárbara, teve uma turma estranha, né? Por que não está? Eu vou conferir, né? Dá uma conferida no nosso site. Pode ser que eu tenha comido mosca aqui na hora de colocar. Estranho mesmo. Brasília tem que ter, sim. Tem que ter uma turma em Brasília. Eu acho que eu acabei cometendo aí um equívoco. Mas vai ter sim. Em Belém está acontecendo de 9 a 18. Se você quiser, né, bater um papo aí, marcar de bater um papo comigo também, estou à disposição. Né? Depois das 18 aí, tem todo horário livre aí que você quiser. O Eudes colocou aí dia 30 de agosto a 1º de setembro é o curso em Brasília. Obrigado, aí foi um lapso meu aqui. Alguma questão mais, pessoal? Vou deixar aqui de novo, né, os meus contatos, e-mail, Skype, quem quiser me adicionar, né, eu estando online, você pode mandar aí alguma pergunta também, eu respondo, ou a gente pode conversar direto. Então, agradeço aí todo mundo a participação, o interesse, e espero que tenha sido aí essa 1 hora proveitosa para todo mundo. Eu fico à disposição para vocês tirarem qualquer dúvida que pinte depois, e agradeço mais uma vez, faço o convite para que voltem a participar dos nossos próximos webinars. Ok? Então tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso e espero nos encontrarmos de novo em breve. Ok? Então, tchau, tchau, pessoal.